A palavra é Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu lhe desejo uma feliz e fecunda festa de São Pedro e São Paulo, na solenidade que celebramos neste domingo. Nós estamos celebrando dois apóstolos que são as colunas da fé da Igreja. São Pedro é o escolhido por Jesus para confirmar a fé dos seus irmãos, que serão os discípulos do Mestre, que na fé professada por ele haverão de encontrar a salvação, a alegria de servir e a comunhão da Trindade na Igreja. São Paulo é uma figura gigantesca de conversão, de missão, de amor a Cristo. Ele foi o responsável, como apóstolo do Senhor, para abrir a Igreja às missões junto aos pagãos, e assim o reino de Deus se dilatou mundo afora. Com São Pedro e São Paulo temos então a Igreja constituída no seu carisma organizacional e missionário. Temos o poder das chaves e o poder da missão, o carisma do governo e o carisma da paixão. Nós pedimos a Deus hoje bênçãos para o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, porque celebramos também com esta solenidade o dia do Papa, rezando por ele e enviando para ele de todas as nossas paróquias, de cada um de nós, a nossa contribuição, o chamado óbolo de São Pedro, para que o Papa pratique a caridade em nosso nome, a chamada caridade do Papa, em toda a Igreja onde ele achar necessário. Eu lhe desejo feliz festa de São Pedro e São Paulo, neste domingo, que foi transferida do dia 29 para cá, para que todos nós pudéssemos participar com proveito. Está começando então o nosso programa, que tem a intenção de compartilhar com todos a nossa reflexão da Palavra de Deus. A Palavra é Jesus Cristo. Nesta solenidade, a Igreja nos faz ouvir e rezar com ela a bela oração do dia. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia da palavra na solenidade de São Pedro e São Paulo tem as leituras contidas nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11, que será a primeira leitura, o Salmo responsorial, Salmo 33, com o refrão: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. A segunda leitura vem da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 11 e de 17 a 18. E o Evangelho é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Vamos então meditar a palavra de Deus, ouvi-la, acolhê-la com o coração aberto, disposto, próprio do discípulo que ouve o Mestre. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da Igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa.
Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Neste texto, temos uma narrativa muito bem articulada da parte de Lucas, que parece uma reportagem de um fato policial, de prisão e de fuga, muito bem narrado, com detalhes até pitorescos da vida militar do Império Romano e do interno da ação policial dos soldados romanos. Herodes era um rei feroz, um déspota, uma pessoa própria para a maldade, disfarçado e cínico. Ele tinha escarnecido Jesus e, depois disso, manteve-se hostil, juntamente com as autoridades judaicas, ao movimento iniciado por Jesus. Este movimento era considerado sectário, portanto, uma seita dentro do judaísmo. Traidores, tanto Jesus como os que o seguiam. As autoridades do Sinédrio de Jerusalém tinham proibido João e Pedro de falarem no nome de Jesus porque ele tinha sido crucificado e todo crucificado era considerado maldito na lei. Portanto, o nome de Jesus estava proibido de ser pronunciado. Pedro e João, todavia, não obedeceram às autoridades judaicas e disseram que era preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Então continuaram falando, pregando no nome de Jesus e por isso foram presos. Herodes, para intimidar o povo e exemplarizar a todos, mandou matar Tiago, irmão de João, que era o responsável pela comunidade cristã nascente em Jerusalém. Foi aí, então, que tudo começou com o desencadeamento de uma perseguição intestina dentro da comunidade, de forma que os cristãos eram perseguidos, presos, torturados e mortos. Era necessário, então, calar o chefe deles. E o chefe era Pedro. Foi por isso que Pedro foi preso com requinte de crueldade e de segurança. Estava amarrado a 2 soldados dentro da prisão com as correntes e havia 16 guardas para proteger um homem só. Se já um soldado romano é uma pessoa muito potente do ponto de vista bélico, da segurança e da ferocidade, quanto mais 16 soldados destes em torno
de um frágil pescador da Galileia chamado Simão, agora apelidado de Pedro, Quefá, Cefas, pedra, fundamento. Este apóstolo está preso porque ele é anunciador de uma palavra, do nome, que contém um poder de salvação, de esperança, de alegria para os pobres, humilhados, que vivem na Galileia, e a promissão da fé de muitos que, por meio dele, hão de acreditar em Jesus. Parece que a palavra está presa, e, no entanto, não. Lucas está querendo dizer com esta narrativa que Deus não se deixa vencer pela maldade humana. É Deus que vence a maldade humana. Em síntese, o relato de Lucas está querendo dizer que a palavra não vai ficar presa de maneira nenhuma. E que Deus vence os perversos do mundo. Os perversos vão morrer. A palavra vai ser libertada. E é assim que o anjo, então, liberta Pedro do poder de Herodes e da maldade dos judeus. A intenção de Herodes de apresentar Pedro como Jesus foi apresentado depois da festa da Páscoa e condenado à crucifixão não deu certo por agora. Lucas quer dizer que triunfou a palavra e o Senhor libertou a Pedro da goela do leão. É o que cantaremos também com o salmista no Salmo 33, logo mais. Nós ficamos por aqui e estamos dentro já deste mistério que nos coloca na grandeza do apóstolo Pedro e de sua missão em defesa e propagação da palavra de Deus. A palavra é Jesus Cristo. Ótima festa, bom domingo. Fique com a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. Até logo. Mas qual é o meu caminho? Qual a direção? E qual é o meu destino? Minha vocação, carregar tua palavra qualquer direção e chamar outras almas e outros mares pescar. Pescador tal como Pedro, pedra quero ser, entregar-te a minha vida, quero renascer e mostrar a cada irmão que o real viver está dentro de nós. Quando cremos no Pai, a tua luz é o que vejo, o caminho a brilhar, a tua face contemplo. Quero a rede lançar, a tua luz é o que vejo, o caminho a brilhar, a tua face contemplo. Quero a rede lançar, sou pescador de homens, venha comigo, te ensino a pescar. Afasta tua barca da margem e lança tua rede ao mar. A fé que traz essa fartura é a mesma que te mostrará que há famintos pelo mundo e só tu pode saciar. Sou pescador de homens, venha comigo, te ensino a pescar.
Afasta tua barca da margem e lança tua rede ao mar. A fé que traz essa fartura é a mesma que te mostrará que há famintos pelo mundo e só tu pode saciar. A palavra é Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Aldo Fernandes, pároco na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, no Pará, às margens do rio Gurupi, que une nossas terras com a do território maranhense deste lado. Saudamos a todos vocês que nos escutam e compartilham conosco a alegria de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Acabamos de ouvir na primeira parte do programa a leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículos de 1 a 11, quando Lucas nos apresentou uma narrativa tão bem articulada, parecida com uma reportagem policial, mas que na verdade queria, em síntese, dizer que a palavra de Deus não tem dono, ninguém prende. Pedro é portador da palavra. E aqueles que vivem a serviço da palavra experimentam uma liberdade e libertações e livramentos contínuos, capazes de manifestar o poder e a glória de Deus, que jamais se arrefece diante da maldade humana. Deus venceu Herodes e as autoridades judaicas que queriam matar a Pedro. E, no entanto, a palavra de Deus permanece para sempre. Nós agradecemos ao Senhor o dom da festa de hoje, solene, quando recordamos estas duas figuras maravilhosas da nossa fé, São Pedro e São Paulo. Nós agora vamos ouvir e cantar o Salmo 33, que coloca em nossa boca: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Este salmo canta aquilo que o próprio Pedro cantou quando se viu livre de 16 fortes guardas romanos e da cadeia em que estava preso, na iminência de ser apresentado perante o feroz povo judeu que queriam crucificar o discípulo como mandaram crucificar o mestre. Pedro foi libertado, então, do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava, que era vê-lo morto. A palavra é Jesus Cristo. Ninguém mata a palavra, ninguém mata o Senhor da vida. E os discípulos de Jesus têm em si a vitalidade do seu Senhor. Vamos ouvir então Salmo 33, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Primeira estrofe. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Refrão: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda estrofe: comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Refrão: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Terceira estrofe. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Refrão: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Quarta estrofe. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Refrão: de todos os temores me livrou o Senhor Deus.
Este salmo coloca em nós uma força muito boa, muito grande. Força divina, virtus, ação do Espírito. A força que é necessária nas horas do medo, da fragilidade, da fraqueza, de tudo aquilo que nos ameaça e tenta nos esmagar. Quantas coisas tentam esmagar a sua vida? Quais estão lhe esmagando neste momento? Quais são os pesos que você carrega agora? É bom entrar em si, voltar às suas prisões, às suas realidades esmagadoras. Sim, nós todos, na mística, temos sim percepção de tudo aquilo que pesa, mas temos também uma certeza: o Senhor está conosco e de todos os temores, prisões, ameaças, amarras, pesos, fragilidades e pecados, nos livra o Senhor Deus. O salmista quer colocar esta certeza apregoada, martelada, para que a gente sinta que não estamos sozinhos, que nós estamos acompanhados não de qualquer guarda, de qualquer segurança humana, de qualquer pessoa. Nós estamos acompanhados do Senhor Deus. O senhorio de Deus na nossa vida ocupa por inteira a nossa existência, quer na alegria ou na tristeza, na segurança ou na insegurança, na vida ou na nossa morte. O Senhor está conosco o tempo todo, se comprometeu com fidelidade e aliança. Ele é fiel à sua aliança e jamais vai quebrá-la, ainda que nós não sejamos fiéis. De todos os temores nos livra o Senhor, porque Ele é Pai e ama, é comprometido e fiel. O Senhor tem uma fidelidade para conosco invejável da nossa parte, tanto quanto não a temos em proporção por Ele. A fidelidade do Senhor então pede de mim, de ti, de nós, todos os dias, uma renovada aliança com Ele, um retorno de conversão e de compromisso. Peçamos a Deus, ouvindo este salmo, a graça da fidelidade ao Senhor. Olha, convenhamos, é o Senhor que nos livra de todos os temores. Quantos apertos nós passamos na vida, hein? Quantas vezes você, eu, todos nós nos encontramos em laços apertados, em nó, e Ele desata os nós. A providência divina nos surpreende. E para quem ama ao Senhor, nunca faltarão todos os dias 4 coisas que são infalíveis: uma cruz, uma graça, uma providência e uma crise. Os apóstolos experimentaram isso, Pedro e Paulo, tantíssimas vezes na vida. Você experimenta isso e talvez neste momento esteja na cruz ou na crise, mas também não lhe faltarão, e quem sabe você esteja nesse momento em graça e em providência. O Senhor é fiel, não vai nos deixar de nos identificar com seu Filho crucificado. O Senhor é providência, não deixa de nos surpreender com suas ajudas que chegam exatamente nos limites das nossas forças e das nossas provisões. Ele é a divina providência. O Senhor nos abraça e nos favorece com sua indulgência e a clara percepção de sua paternidade responsável, com tantíssimas graças. A maior delas é o seu Filho Jesus, a Páscoa dele para nós, todos os dons da redenção, a sua igreja, nossa família, nossa vida, nossa eternidade, que se abre diante de nós todos os dias, antecipando-se e muito mais depois de nossa morte, com nossa ressurreição gloriosa e a vida eterna junto do Pai, da Santíssima Trindade, da comunidade dos eleitos. O Senhor também é fiel na crise. A crise é a capacidade que cada um de nós tem e lhe será oferecida sempre, sempre mais, para depurar a fé, para dar uma resposta que arranque de dentro a nossa mediocridade e nos faça capazes de generosidade. Não pusilânimes, mas longânimes. O pusilânime é a pessoa de alma lânguida, fraca,
doente. O longânime é aquele de alma longa, resiliente, resistente, que confia no Senhor e não se engane. Isto só é adquirido com crise. A crise é a tonificação da alma. A crise é um dom divino. A crise de fé, a crise financeira, a crise de todas as coisas, a crise da doença, a crise da dor, a crise da incompreensão, a crise de processos que lançam contra nós, a crise das relações conturbadas por pessoas insanas que convivem em torno a nós, a crise familiar, a crise do matrimônio, a crise vocacional, a crise do sacerdócio, da vida religiosa, mas a crise até do episcopado, a crise do papado. A crise na vida humana não é negativa. A crise eclesiástica que vivemos o tempo todo, a crise é ocasião de bênção, de graça, de força. É ocasião para que a gente reaja. É a oportunidade, a chance que o Senhor nos dá o tempo todo para que a gente saia mais forte após cada uma delas. Não desdenhe da crise. O Senhor, então, com este salmo, nos presenteia, nos brinda nesta festa com esta convicção que cantamos com nossa comunidade inteira. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Bom proveito, então, da mística sálmica que acabamos de cantar e rezar. Fique com a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Boa festa de São Pedro e São Paulo. Um abraço para você e até logo. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Canto a glória do seu nome, conto a todo o seu amor. Jesus Cristo é vida nova, dou a ele o meu louvor. Tudo que hoje eu tenho, devo ao Senhor Jesus. E foi o sim de Maria que me trouxe essa luz. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Mas que honra até visita da mãe do meu Senhor, conduzida pelo Espírito Santo. Isabel assim falou. Mas que honra é ter uma mãe, eu também quero falar. Com uma mãe maravilhosa como ela, órfão eu não vou ficar. Se com pai é bom, com pai e mãe então, que maravilha! Nossa Senhora! Tudo por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. A alegria toma conta de todos os nossos irmãos. A coisa mais importante é o amor, é a união. Todos dançam com amor e todos dançam com alegria. Façam tudo por Jesus, Nada faço sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom, com pai e mãe que maravilha. Tudo por Jesus, esse shot é bom demais. Tudo por Jesus,
é dois pra lá, é dois pra cá. Nós tudo bom com você. Se viver com pai é bom. Vamos! Com pai e mãe que maravilha. Se viver com pai é bom. Ai, comadre, arrasta a cadeira aí, vamos dançar. A palavra é Jesus Cristo. Nós estamos nesse programa comentando a palavra de Deus da solenidade de São Pedro e São Paulo, transferida do dia 29 de junho para este domingo, 3 de julho. E temos agora, na terceira parte do nosso programa, a graça de ouvir algo relativo a São Paulo, enquanto na primeira ouvimos o relato da libertação de Pedro da prisão. Agora vamos ouvir a segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este texto da carta de Paulo a Timóteo é escrito quando Paulo está preso em Éfeso e da prisão se despede do jovem Timóteo, que será o novo bispo de Éfeso, deixando para ele duas cartas, uma totalmente instrutória do seu papel, do seu ministério, e nesta segunda carta, elementos daquela que foi a experiência de fé profunda feita de Paulo com o Senhor, com a revelação, mas também nesse texto que a gente ouviu, o testamento de despedida deste fiel amigo Timóteo. Para Timóteo, Paulo tem a coragem de dizer: eu estou para morrer. E sinto que conservei a minha fé, eu aguardei, eu completei a minha missão, minha carreira, eu combati, por quanto pude, o combate sem covardia, sem medo, com toda a coragem que me veio do Espírito. Palavras que manifestam a grandeza de Paulo, a nobreza do seu espírito, a força que lhe acompanhou, a parésia do Espírito, o poder de Deus que agiu neste rapaz que agora já é ancião e que está pronto para ser oferecido em sacrifício, ou seja, Paulo vai ser degolado fora dos muros da cidade de Roma, onde atualmente se encontra a Basílica de São Paulo fora dos muros. Ele morreu degolado por uma espada. Era o tempo em que Nero era imperador romano, o mesmo período em que Pedro foi crucificado na colina vaticana. Paulo, degolado fora dos muros da cidade. Paulo viveu seu último período em Roma, morando de aluguel numa casa por 2 anos e 8 meses, trabalhando de manhã, confeccionando o que venderia de manhã na manhã seguinte, na parte da tarde, e evangelizando à noite, sempre vigiado, esperando a ocasião em que seria julgado e sentenciado. Paulo
nasceu em Tarso, na Cilícia, 8 anos antes de Jesus. Nunca chegou a vê-lo. Conheceu quem conheceu Jesus. E isso aconteceu ainda quando da morte de Estevão. Ele mesmo recolheu nas mãos as roupas de Estevão, do diácono, que foi apedrejado por causa do radical testemunho de Jesus Cristo. Paulo aprendeu Jesus de quem foi radical, não de molengas. E Paulo tem um caráter formado na escola teológica mais rigorosa do Hillel, aluno de um grande teólogo do Sinédrio chamado Gamaliel, pretendido para se tornar futuro sumo sacerdote, poliglota, de cultura urbana, capaz de dialogar com todos os segmentos sociais em que se encontre. Paulo conhece bem o Império Romano, conhece muito bem o judaísmo, conhece muito bem a lei. De si chegou a fazer defesas de uma ilibadez na prática da lei como ninguém. Tem até a coragem, na carta aos Coríntios, de convidar os fiéis a imitá-lo. Sede meus imitadores como eu o sou de Cristo Jesus. Paulo é um cristão consciente, maduro, daquele tipo que toda a comunidade queria ter. A igreja tinha que ter este grande presente de Deus chamado Paulo de Tarso. E nós podemos acompanhar a trajetória dele desde o capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, passando pela sua conversão descrita no capítulo 9 dos Atos, e daí em diante é Paulo que domina toda a cena deste livro de Lucas, que tem 28 capítulos. Do capítulo 9 dos Atos em diante, só se fala de Paulo. Paulo é muito amigo de Lucas e o chama meu médico. Paulo se tornou o que abriu a igreja para as nações. Fala muito destas nações, destas gentes, destes gentios, ou seja, os pagãos. Aqueles que nem eram ainda cristãos, mas vão sê-lo pela conversão, pelo batismo, pela pregação, e que não eram também judeus, os pagãos, que ninguém amava, ninguém gostava. Paulo, então, nos coloca no epicentro do carisma missionário da igreja, porque é aí que está pulsando o Espírito, que está levando o reino a se dilatar, a palavra a correr livre. É por isso que ele diz: eu fui libertado da boca do leão. É interessante como comparecem por 2 vezes estas menções na primeira e na segunda leitura, e que ligam estes apóstolos à libertação que o Senhor dá, o livramento que dá a Pedro e a Paulo, para que a palavra não fique refém de quem quer que seja. A palavra é Jesus Cristo e ninguém o tem na mão. Pelo contrário, a palavra salvífica, salvadora, que converte, que santifica, que ama e que salva, ela sim chegará ao encontro de quem tivera sido deixado de fora da perspectiva da salvação. E aqui então temos uma figura gigantesca. Depois de Jesus Cristo e da Virgem Maria, na Igreja Católica não há ninguém mais conhecido, dentro e fora dela, como São Paulo. Os muçulmanos por ele têm uma grande estima. As outras religiões o reconhecem como um profeta, um apóstolo. A própria Bíblia, no Novo Testamento, o intitula Apóstolo das Nações, dos gentios, dos pagãos. Em Paulo temos um luzeiro imenso, como Pedro, e com ele se tornou coluna da nossa igreja, sustentáculo da nossa fé.
Fica a dica para todos nós, nesta semana, ler o que pudermos das cartas de São Paulo ou ler uma delas com afinco, com dedicação. Confesso a você que eu me dediquei à carta aos Filipenses e gosto muito. A carta da alegria. Paulo gostava muito de Filipos, na Macedônia. Ele sentiu uma vocação precípua para ir lá e evangelizar aquelas pessoas. 4 capítulos, 104 versículos de pura alegria, a alegria do Evangelho. Eu me dediquei a ler com perícia esta carta, mas você pode ver aquela que melhor lhe atrair. Colossenses, Gálatas, Efésios, as cartas a Timóteo, a Tito, a Filemon, que é a menor de todas, é um bilhete. Fique à vontade. Aos Tessalonicenses. Que Deus nos abençoe para aurir nesta fonte maravilhosa da nossa fé, que é São Paulo, a melhor atitude para servir a Cristo Jesus e ao reino de Deus. São Paulo, rogai por nós. Vamos curtir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa. Até logo. Sei que teu silêncio faz mover os corações. Silêncio de profeta fala mais que 1000 canções. Todo chão que recebeu teu beijo e teu andar vive em santa espera por aquele que virá. Canta forte a humanidade, aos ouvidos de Deus chega a sua voz, dando graças por ti, João Paulo, pela paz semeada entre nós. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Tu és Pedro, fundamento da paz, pedra que não se quebrou, homem que não se curvou. És em Cristo nosso bom pastor. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em nós, pela força do teu jeito de amar. Pedra que se enterneceu, homem que aponta ao céu. Se tu vais, saudades deixarás. So che il tuo silenzio muove sempre i nostri cuori. Silenzio di profeta parla più di 1000 canzoni. Il suolo che ricevi, il tuo bacio, i tuoi passi, vive nella santa attesa di quello che verrà. Canta forte l'umanità, all'ascolto di Dio arriverà. Grazie per te Giovanni Paolo, per la pace seminata tra noi. Per sempre canterò le meraviglie che il Signore ha fatto in te. Tu sei Pietro, fondamenta di pace, pietra che non si staccò, uomo che non si piegò, sei in Cristo nostro buon pastore. Per sempre canterò le meraviglie che il Signore ha fatto in noi, per la forza del tuo modo
il cielo, se tu vai ricordo lascerai. Spirito datore di vita, l'intera storia del mondo è protesa verso di Lui, data a Betlemme per ridare speranza ad ogni uomo sulla faccia della terra. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos então à quarta e última parte do nosso programa de hoje, que nos permite ouvir a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 19. Vamos ouvi-lo então? Bem-vindo ao nosso programa. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegados a este ponto do nosso programa, louvamos a Deus porque a liturgia da palavra nos colocou em contato com a riqueza destas fontes da nossa fé, garantida pelo testemunho de fé de Pedro e Paulo. Na profissão de fé de Cesareia de Filipe, feita por Pedro em Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, temos então a inauguração de uma cristologia revelatória que, na boca de Pedro, se torna missão. Jesus, então, pede que isso não seja muito divulgado, porque daí para frente a vida é necessária para que se compreenda o que significa ser Cristo. A cristologia, a cristandade, o cristianismo, significa messianidade de serviço, de doação da vida e de amor. Isso não é barato, não é tão simples, isso exige radicalidade, fidelidade, renovação, perseverança e capacidade de recomeço. A graça de Deus vestiu de uma forma especial Pedro, de modo que daqui para frente os percalços da vida lhe levarão até a negar Jesus. Como depois também da Páscoa, Jesus lhe ajudará a sanear as negativas com 3 vezes, dizendo: eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, e o mandato missionário de Jesus: apacenta os meus cordeiros. A vida de São Pedro é muito parecida com a minha e com a sua, e por isso neste apóstolo todos nós nos encontramos, para que
pelas responsabilidades e corresponsabilidades que temos na igreja, nada escape daquilo que nos é próprio. Cada um de nós tem um carisma. Qual é o seu? Você já sabe qual é o seu? Pois você tem um carisma sim. Comece então a refletir, a pesquisar, a perceber. Deixe-se orientar por um bom diretor espiritual. Participe da sua comunidade para que você descubra o seu carisma, descubra quem você é. Você só vai saber quem você é dentro da comunidade de fé, dentro da igreja. Portanto, volte para a igreja, volte a participar da missa, volte a participar de tudo e você vai se descobrir com verdades maravilhosas que Deus vai revelar sobre você como nunca você tinha experimentado. Pedro foi se descobrindo à luz de Jesus e dentro da comunidade dos discípulos que ele há de apacentar, com o poder de ligar e desligar. O carisma petrino, então, é aquele que faz cada um de nós responsável por muitas coisas. Pedro está em nós. Esses dois apóstolos estão dentro de nós, com o carisma e o governo. O carisma de Paulo é o de anúncio apaixonado. Ele se enamorou de Cristo Jesus. Tudo perdeu por ele e tudo considerou até esterco para ganhar o conhecimento de Cristo Jesus e alcançá-lo, porque já tinha sido alcançado por ele. Paulo, então, nos dá a graça de reatualizar a nossa fidelidade batismal, crismal, cristã. Nos ajuda a vivê-la dentro das realidades as mais exigentes e até alheias mesmo à vida cristã mais padronizada, de forma que em todo lugar tem um Paulo, porque todos os lugares são lugares do anúncio da vida cristã. Não se preocupe então se você não tem uma vida cristã católica tão regular. Ocupe-se sim de cultivar na união mística sua com Cristo Jesus um amor incondicional, uma dedicação generosa e de grande alma, longânime. Preocupe-se sim de eliminar tudo que é vício, tudo aquilo que do inimigo, do demônio, lhe tira do serviço a Deus e aos outros. Seja generoso, caridoso, seja dizimista na sua comunidade, ame sua igreja, fale bem dela, perdoe os pecados dos outros. Seja santo, seja santo. A santidade destes dois apóstolos enchem de graça e de bênção a igreja neste domingo e a nossa vida doravante. Eu lhe desejo todo o bem, que São Pedro e São Paulo, convivendo em mim, em ti, em nós, nos façam capazes de dar a Deus a glória que a vida deles deu também ao Senhor. Em São Pedro e São Paulo, nós nos reconhecemos como discípulos missionários de Jesus Cristo. Boa festa, bom domingo e bom proveito da palavra de Deus que ouvimos e meditamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu amigo Paulo, eu li as suas cartas e aprendi com a sua vida. Seguir e amar Jesus a ponto de sentir a plenitude do amor. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que
estrada de Damasco, o encontro com o Senhor, novos sonhos, nova vida. Paulo, minha vida também se transformou. Jesus é minha grande luz. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo, sua coragem de nunca se calar encheu de luz meu coração. A loucura da cruz já posso explicar, pois por Jesus me apaixonei.